cumprimentar os irmãos que estão assistindo o culto online. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos ter a palavra do pastor Paulo, a palavra viva e eficaz, que está vindo do trono de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos receber a palavra dele, em nome de Jesus Cristo. Estende suas mãos sobre a vida do pastor Paulo, em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, Pai, te damos graças pela vida do pastor Paulo, em nome de Jesus, Pai. Que ele possa ser, sim, Pai, um canal de bênção, Pai, nessa noite, Pai, que ele seja usado conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Pai. Nós temos essa convicção em nossos corações que nós vamos receber, sim, Pai, da parte do Senhor através da vida dele, Pai. Então nós abençoamos agora, Pai, a vida do pastor Paulo, de sua família, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Glória a Deus, pastor. Cumprimento aos irmãos, tanto online e os que estão aqui, irmã Maria, pastor Gênero, Júlio, por cumprimentos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui, mais um culto onde Deus me deu o segundo capítulo de Provérbios para falar dele. Então, se vocês quiserem pegar na sua Bíblia, Provérbios, capítulo 2, nós vamos direcionar essa maravilhosa, como é interessante, porque Deus, Ele dá para a gente, mesmo aquilo que Ele quer que seja falado na sua igreja, e ao mesmo tempo, aquele que está ministrando está aprendendo também. Isso é maravilhoso. Não é só para a igreja, mas sim também para o ministro, aquele que vai falar aquilo que ele quer e não o que eu quero, E o livro de Provérbios é um livro cheio do amor de Deus, da sabedoria, do conhecimento, do discernimento. É o que o capítulo 2 de Provérbios trata, Então, o capítulo 2, de 1, o capítulo fala: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso, quer dizer, aleluia. Deus fala que nós, filhos dele, filhos que seguem a ele, filhos que estão com ele, não é só um domingo ou só um dia, é todos os dias na presença de Deus. Glória a Deus. Todos os dias buscando a Deus. Então ele diz: para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Aí eu peguei e falei assim: Senhor, eu quero saber mais sobre o termo alçares. Aí eu fui pesquisar. O termo alçares, do verbo alçar, significa principalmente, e esse que eu peguei, e está dentro do contexto da Bíblia,
tá? Não é o comum usado, mas é o que é o exemplo do uso na Bíblia. Principalmente, significa principalmente levantar, erguer, elevar ou construir algo. Pode se referir a edificar algo físico, como um altar ou um monumento, ou ações simbólicas, como elevar louvores a Deus. Exemplo de uso na Bíblia. Vamos lá. Levantar e erguer. Em Gênesis 37, 28, José é alçado, levantado da cova por seus irmãos. E em Isaías 37, 23, refere-se a uma cidade que foi alçada, erguida, com orgulho, casa do Senhor. Construir e edificar. Em algum contexto, alçar pode significar construir ou edificar algo, como um altar ou um monumento, exaltar e louvar. O termo também pode ser usado para exaltar, celebrar, louvar a Deus, foi o que nós fizemos aqui, ou a outra pessoa. O contexto em que a palavra alçar é usada na Bíblia determinará o seu significado específico. Em geral, o termo carrega a ideia de algo que é colocado em uma posição mais alta ou elevada, seja fisicamente ou simbolicamente. Na Bíblia, até aqui. Então, para vocês verem, não existe maior privilégio para alguém do que ser chamado filho de Deus. É muito bom quando as pessoas, quando a gente reconhece nós que somos filhos dele, que somos filhos de Deus, para que a realidade espiritual do conhecimento de Deus seja uma constante na vida do cristão. Ele deve guardar a palavra em seu coração. Obter sabedoria espiritual não é algo que pode ser feito somente no final de semana ou nos cultos de domingo. É uma disciplina diária que deve ser mantida até o resto da vida. Muitas pessoas passam a vida atrás de riquezas, mas muito mais importante do que o ouro e prata é a sabedoria que vem dos céus. Então nós vemos que o quão importante é a sabedoria de Deus, que a gente tenha essa sabedoria, o capítulo 2 de Provérbios, ele enfatiza a importância de buscar a sabedoria, o conhecimento e o discernimento, apresentando-os como presentes de Deus e como chaves para uma vida reta e protegida. O texto descreve a busca pela sabedoria como um esforço ativo, semelhante à busca por tesouros escondidos, e destaca os benefícios de recebê-la, como discernimento, proteção e orientação em tempos de dificuldade. Eu estou fazendo uma faculdade, eu orei a Deus sobre fazer essa faculdade, e eu tive aquela exaltação de alegria, que eu falei, é do Senhor. Todas as vezes que eu estudo é pelo computador, é à distância, e todas as antes de começar eu me inclino e falo com o Senhor, me dê a tua sabedoria em tudo. Então nós devemos buscar isso no Senhor, pedir, falar, expressar, eu preciso da tua sabedoria, Senhor, me dê ela. Gente, impressionante como o Senhor vem. Ele vem quando nós, filhos dele, pedimos, e ele faz. Então, o capítulo de Provérbios, capítulo 2, o capítulo incentiva uma busca ativa e diligente pela sabedoria, comparando
à procura por tesouros escondidos. A origem da sabedoria. A sabedoria é apresentada como um presente de Deus, que se manifesta através do conhecimento e do discernimento. Então vamos lá. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Então, quando fala que alçares, eu também procurei aí foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, quando aqui está falando no capítulo, quando o teu Senhor acharás e alçares, perdão aqui, peraí. Então, quando fala aqui, ó, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz. Então, quer dizer, alçares quer dizer levantar, erguer, elevar, né? Então, quer dizer, nós temos isso dentro de nós. Então entenderás, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria de sua boca, e que vem o conhecimento e entendimento. No versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem o versículo 8, para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Então, nesses versículos, ser sábio é olhar para a vida com os olhos de Deus e agirá da mesma maneira que Deus age. Somente alguém sábio tem o discernimento necessário para que Deus age. Somente alguém sábio pode identificar o que realmente tem valor nessa vida. A verdadeira sabedoria não se recebe em aulas de faculdade ou lendo os bons livros. A sabedoria é um dom exclusivo de Deus, e só podemos obter dele. Devemos buscá-la com todas as nossas forças. Então é aquilo que eu falei, nós temos que buscar a sabedoria de Deus, nós temos que clamar, pedir, falar a Deus: eu preciso da tua sabedoria. Então, quando aqui fala no 9, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade. Eu até busquei aqui também. Eu falei assim, bom, deixa eu saber o que ele fala sobre a equidade. Então, aqui, ó, na Bíblia, equidade, do hebraico mishpat e do grego epikeia, refere-se a um princípio de justiça que vai além da mera aplicação da lei. É a busca por uma justiça que considera as particularidades e necessidades de cada indivíduo, promovendo a impassibilidade, a compaixão e a sabedoria divina. Então aí ele fala que justiça imparcial, a equidade bíblica se manifesta na aplicação da justiça sem favoritismo, considerando as circunstâncias e as necessidades de cada um, compaixão.
A equidade envolve um coração compassivo, que busca tratar os outros com bondade e misericórdia, reconhecendo suas fragilidades e buscando o seu bem. Sabedoria. A equidade não é apenas uma questão de aplicar a lei, mas de discernir a vontade de Deus em cada situação, buscando a sabedoria divina para tomar decisões justas e sábias. Aí nós temos os exemplos aqui. A lei de Moisés, por exemplo, continua leis que visavam proteger os mais vulneráveis, como os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, mostrando a preocupação com a equidade. Jesus é a equidade. Jesus, em seus ensinamentos e práticas, demonstrou uma profunda compreensão da equidade, buscando a justiça que restaura e promove a dignidade de todos. Então, equidade versus igualdade. É importante distinguir equidade de igualdade. Enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, a equidade reconhece as diferenças individuais e busca promover a justiça através de um tratamento que leve em consideração as necessidades específicas de cada um. A ideia de Filipenses 4:5, um versículo que ilustra a importância da equidade na vida cristã, é Filipenses 4:5, que diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Em resumo, a equidade na Bíblia é um princípio divino de justiça que busca a impassibilidade, a compaixão e a sabedoria, visando tratar cada pessoa de acordo com as suas necessidades e promover a restauração e dignidade de todos. Devemos sempre ter no nosso coração a empatia, a vontade de poder ajudar o próximo, a vontade de nos colocarmos como Jesus, que era aquele que tinha amor por todos, que mesmo aquele que era às vezes o pecador, mas ele ia ali e levava o seu amor, ele ensinava, ele mostrava que a palavra do Pai, a palavra de Deus, é o princípio para todas essas coisas. Quando fazemos, igual eu tive fazendo um trabalho, entregando cobertores no centro de Belo Horizonte, numa determinada rua de Belo Horizonte, ali eu entregava e abençoava aqueles irmãos. Quer dizer, falava, vai com Deus, que isso te aqueça, né? Que a gente tem que ter esse coração, não olhar só para a gente. Igual teve domingo, café na praça, levei roupas que para mim não estavam lá no meu guarda-roupa, mas eu sabia que essas roupas, que para mim não tem uso, para aqueles que estão na rua em situação difícil, vai ajudar. Então nós temos que ter isso em nossos corações. E também falamos sobre Júlio, tem caneta aí? Traz uma para mim, por favor. É porque senão eu vou me perder aqui. Obrigado, meu filho. Então, aí fala, então entenderá a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Aí eu falei, Senhor, então vamos lá. Na Bíblia, veredas geralmente se refere a caminhos, rotas ou direções, tanto físicas quanto espirituais. Elas podem simbolizar os caminhos da justiça, da retidão e da obediência a Deus, ou caminhos de vida que levam à bênção ou à ruína.
em detalhe caminhos físicos e espirituais. Veredas podem se referir a trilhas ou caminhos literais, mas frequentemente são usadas em um sentido figurado para descrever o rumo da vida de uma pessoa ou o caminho que ela escolhe seguir em relação a Deus. Quer dizer, nós escolhemos o caminho que nós queremos com Deus. É um caminho reto, certo, dentro da justiça dele. É o caminho que nós escolhemos como crentes, como os filhos de Deus, como cristãos. Caminhos de justiça. Em muitas passagens bíblicas, veredas da justiça são mencionadas como os caminhos que agradam a Deus e levam à vida eterna. Seguir essas veredas significa viver em retidão, obediência e buscando a vontade de Deus. Caminho da vida. As veredas também podem representar o rumo que uma pessoa dá à sua vida, seja ele um caminho de bênçãos ou de destruição, dependendo das escolhas feitas. Figurativamente, a metáfora de vereda é usada para ilustrar a importância de escolher o caminho certo, o caminho da justiça e de se manter nele. Exemplos bíblicos do Salmo 23: guia-me pelas veredas da justiça. Refere-se ao caminho de retidão e obediência a Deus. Davi sempre fala, sempre falava: Senhor, guia-me em caminhos retos, coisas em caminhos do Senhor. Não me deixes atar por outros caminhos que vão me destruir, Em Provérbios, a vereda do justo é contrastada com a vereda do ímpio, mostrando que as escolhas têm consequências. Em Mateus 3,3, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, se refere a se preparar para a vinda de Jesus, limpando o coração e abandonando o pecado. Portanto, ao ler sobre veredas na Bíblia, é importante considerar tanto o significado literal do termo quanto ao seu significado simbólico, como caminhos de vida, direção e escolha espiritual. Então, para vocês verem o quanto é importante. Então, vamos seguir aqui, versículo 10. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus. Aí agora, olha que interessante que o capítulo fala, que o versículo fala: cujas veredas são tortuosas. Então, quer dizer, as veredas ela tem dois caminhos, um bom e um mau. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Aí, a obediência a Deus abre o caminho do entendimento. Os que amam a Deus e seus mandamentos entendem o que é certo e justo. Esses serão guardados pelo bom senso e protegidos pelo discernimento. Em Provérbios existe uma comparação muito importante. O caminho dos justos é comparado à luz, e o dos maus às trevas. Foi aquilo que eu falei. Você pode escolher qual caminho. Deus deu para nós que o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer.
Nós vivemos em uma sociedade onde a inversão de valores é cada vez mais natural. Muitas pessoas sentem alegria em fazer o mal. A gente vê isso às vezes. Esses dias ele está noticiando aí um rapaz que deu 60 socos na namorada. 60 socos na namorada. Agora eu falo para vocês o que eu fico tentando imaginar. É igual a pessoa que fala, sabe? Fala assim, ela põe no coração dela: eu vou matar aquele cara. Você pode ter certeza disso. Eu vou matar ele. E ele vai lá e mata. Então, ele deixou uma planta. Ele deixou. Ah, Senhor, irmão, Deus abençoe. Ele deixou no coração dele a raiz do mal. Porque eu creio que se essas pessoas estivessem ouvindo, lendo a palavra de Deus, tendo o amor de Deus, Satanás não podia tocar o coração e nem a mente dessas pessoas. Então, como que assim, a gente vê que o livro de Provérbios ele expande muita coisa. Ele fala certamente nas coisas que estamos vivendo hoje, em várias situações, em várias coisas. Uma das coisas que eu fiquei abismado, gente, eu falei: Deus, não pode. O filho que matou a própria mãe ainda mentiu, tentou mentir, tentou fazer, mas nunca cair na hora. O que eu falo para vocês? Será que ele estava com Deus? Não tinha Deus. Porque um filho, uma mãe que criou ele com amor, que ensinou, que educou, ele simplesmente, por uma coisa, que dívidas que não tem. Eu falo de mim, eu tenho. Tem vergonha de falar: não, tenho. Mas nem por isso eu vou sair matando alguém por causa de dívida. Pelo contrário, sabe o que eu faço, gente? Eu vou falar para vocês aqui. Eu oro a Deus e falo: me ajude, Pai, a pagar as minhas dívidas. Me ajude, Senhor. E o que Deus faz? Quando eu clamo isso e falo isso para Ele, as minhas dívidas estão parceladas, mas estão sendo quitadas. Então Deus, Ele faz aquilo que você pede. Aquilo que você pede. Aí você vai, às vezes as pessoas falam assim: será que ele tinha amor pela mãe? Não, gente, ele podia até ter amor pela mãe, ele pode estar agora arrependido do que fez. Mas é aquilo que você não está aqui. Quem toma conta é Satanás. É Satanás que começa a fazer: pega ela, mata. A cabeça da pessoa já está naquele ódio, aquela raiva, e a coisa aflora. Quando ele viu, ele quis ter, depois que ele fez, ele quis tentar esconder aquilo, o fato. Mas perante Deus, não adianta. Não adianta. Não adianta, que Deus vai lá e mostra. Não deixa nada oculto. Cujas veredas não são cultuosas, que se desviam dos seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Olha aqui, a mulher, olha para você ver, quando eu peguei em cima desse versículo, a mulher adúltera sabe como usar a adulação com eficácia. Suas palavras podem ser doces, mas o final de um adultério sempre será amargo. Nós temos um exemplo. Dentro da Bíblia nós temos Davi.
podia, se ela não fosse casada, ele podia. Naquela época você podia ter mais de uma mulher. Isso aí era permitido, né? Ao rei ele ter mais de uma mulher ou concubinas, aquela coisa. Mas onde que foi o erro de Davi? A mulher já tinha interesse por ele. A mulher já estava implantado dentro do coração dela o desejo de ficar com ele, mesmo casado com outro. Isso é o que? Adultério. E quais foram as consequências para Davi? Perdeu o filho que ele teve com ela. Ele morreu. E toda a geração dele, de filhos, teve problema. Então, como é grave essa questão? Porque no mundo, as pessoas que estão no mundo, infelizmente, para elas isso é uma prática às vezes natural. Mas você sabe que quando você se alinha à sua esposa e você tem a prática do momento ali com ela e tudo, vocês estão ali há uma aliança, ali há uma coisa de Deus muito importante. Quando se faz adultério, isso passa para outra pessoa, seja mulher, homem. Aquilo há uma, como se diz, há uma coisa que Deus fala assim: meu Deus, ele está praticando um ato com a outra mulher que não é a mulher dele. Então a gente vê que todas as pessoas que eu conheço que adulteraram se deram mal. Teve uma, né, que estava com um homem, adulterou, a filha dela quase que não andava mais. E aí ela pediu para uma pessoa e falou assim: peça ao Paulo para vir aqui para orar por ela. Quando eu levei o óleo, coloquei sobre a menina e orei, a menina foi curada. Não por mim, mas a desejo de Deus, a vontade de Deus. Porque ele sabia que a menina é pura. A menina na época era uma hoje está grande, mas a menina foi curada. Mas se não tivesse indo, a menina não podia estar andando. E dentro do mesmo local, do mesmo prédio, aonde está, já está acontecendo um caso com uma outra mulher que adulterou com o marido dela. A filha também está tendo quase o mesmo problema. Então vocês veem que é as consequências do adultério. Se você casou, você se tornou uma aliança com aquela mulher. Para Deus, isso é uma bênção de Deus. A partir do momento que você quebra isso, você está quebrando essa aliança com Deus. E aí as consequências vêm, né? Então, o final de um adultério sempre será amargo. A verdadeira felicidade não está em ceder aos desejos apaixonados, mas na pureza da santidade. Quem comete adultério ignora a aliança que fez diante de Deus. Foi o que eu falei. Mas a palavra de Deus é clara e afirma que a casa onde tem traição se inclina para a morte. Acima de tudo, o adultério é um pecado contra o próprio Deus. Que deixe o guia, vamos continuar na 17, que deixe o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para andares pelos caminhos dos bons
e te conservares nas veredas dos justos. Porque os retos, versículo 21, porque os retos habitarão o quê? A terra. E os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão dela exterminados. Então, eu vou finalizar aqui. O texto começa com um chamado à ação. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se com a prata a buscares e com os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Sabedoria é apresentada como algo que se alcança através de uma busca ativa e diligente. O capítulo também enfatiza que a sabedoria não é apenas um conhecimento intelectual, mas algo que transforma o coração e a alma da pessoa. O texto continua descrevendo os benefícios da sabedoria, incluindo a proteção contra o mal. A sabedoria age como um escudo, guardando o justo de cair em tentação e de seguir caminhos tortuosos. Olha que interessante. É forte o quanto nós estamos guardados quando adquirimos a sabedoria. Porque, na verdade, o que eu entendo aqui é o seguinte: a partir do momento que nós estamos com Deus, estamos buscando a tua sabedoria que está aqui, a palavra dele, nós estamos tendo um escudo contra todo o ataque. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque muitas das vezes é igual, é até um jeito estranho de falar, né? Mas eu vou falar assim, porque eu estou falando porque eu já ouvi com um pastor. Irmão, tá lá aquela mulher lá, aquela Dalila, aquele porco, aquela coisa. Se você ficar ali, ó, só olhando, começar a pensar em desejar aquela mulher, o inimigo falou: pronto, você abriu uma porta. Você abriu uma porta para ele. Mas aqueles que podem ver, mas está com Deus, Deus fala assim: tira os teus olhos, foge, porque nós devemos fugir da aparência de quem? Do mal. Então, eu lembro até de um pastor falando uma vez que eu estava até na igreja de fé lá quando era lá em Itapuã. Aí eu estava sentado assim, numa cadeira à frente de mim, tinha uma mulher com uma calça branca, transparente e pregada no corpo. Sabe o que eu fiz? Toda vez que ela levantava, você estava ali, sua visão está vendo. O que eu fiz? Ó, fora dela. Sai fora dela. Aquilo é uma tentação. Nós somos tentados toda hora, todo o tempo. Mas quem é maior? Deus. Aleluia. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, pode vir a tentar. O diabo pode tentar. Pode tentar. Ele vai falar: não, ele vai cair. Mas aí na hora que você fala: Deus, o Senhor é maior, me livra dessa tentação,
Eu não aceito isso. São coisas mundanas. Eu não vivo nesse mundo. Eu vivo a vida com o Senhor. Pronto! Eu criei um bloqueio na minha vida. Eu criei um escudo a qual o inimigo vai falar assim: pronto, não consigo. Vocês querem ver uma coisa onde você é muito tentado? É com muita. Eu, pelo menos, misericórdia, acontece comigo. É quando às vezes a gente tem um casal, tem uma discussãozinha, tem alguma coisa. Misericórdia. Aparece umas dali uns trem que você nem está imaginando, nem está vendo, e aí aparece aquela coisa. Por quê? Satanás falou assim: aí já está brigado. Então vamos aproveitar que já está brigado, ele vai cair. O que eu faço? Tem que fugir. Quando eu ouço, estou falando a sério, quando eu ouço pastores traindo as esposas, ele não estava na palavra. Desculpa, eu falo. Ele não estava na palavra. Quando pastores participaram de festas com prostitutas, não estava na palavra. Simplesmente não estava na palavra. Ele não sabe fugir da tentação. Não sabe. Além disso, a sabedoria orienta a pessoa a discernir entre o certo e o errado, e a escolher o caminho da justiça e da retidão. O capítulo também alerta para os perigos da mulher adulta e do homem perverso, destacando a importância de se afastar dessas influências negativas. Meu irmão, eu passo naquela Guaicurus ali, naquele lugar. Então, um troço ruim dentro de mim. Eu vejo homens, entram e saem, entram e saem. E muitas vezes eu vejo isso aqui, ó. É triste. Eu não acho isso com. Eu não vejo, eu vejo com uma. Eu vejo isso com uma tristeza tão grande. Tão grande. Finalmente, o capítulo conclui com uma mensagem de esperança, afirmando que aqueles que buscam a sabedoria e a praticam serão recompensados com a proteção de Deus e com uma vida plena e feliz. Então devemos buscar a sabedoria de Deus nas palavras, naquilo que o Espírito Santo fala para nós. Ele fala nos nossos corações. Ele fala. Quem aqui às vezes não sente aquele temor dentro dele, alguma coisa ruim dentro dele? É porque o Espírito Santo está agindo e está falando: não vai. Não vai. Eu experimento muitas vezes isso. Vai ter uma festa, não sei aonde e tal. Daquela coisa ruim. Como se diz? Não vai para você. Não vai. Então Deus conosco, Deus através de uma pessoa, de um irmão que tem uma vida justa, sincera com Ele vai te proteger. Ele vai te dar sabedoria para tudo na sua vida e te proteger. É mais do que isso. É saber que o Pai nos ama. Porque aquele que Ele ama e não quer ouvir a sua voz e ele cai, Ele está ali esperando para que ele retorne, volte aos braços do Pai. Porque sabemos que às vezes acontece isso. Tem pessoas que estão ali e por uma coisa se
sai da presença de Deus. Aí vem aquela burdoada de consequência ruim. Aí chega um ponto que ele fala: não, cansei, preciso voltar para Ele, porque nele eu tenho uma vida boa, agradável, uma vida com o sucesso que Ele está me dando, com tudo aquilo que Ele me dá. Igual eu faço todos os dias, eu consagro a minha vida ao Senhor, minha casa, meus filhos, meu trabalho, meus estudos, consagro ao Senhor, porque eu tenho que começar o dia, é assim. Uns dias para trás, eu trabalho com aplicativo, um dia para trás, uma pessoa falou: o aplicativo não está bom não. Eu falei: não, para mim está ótimo. Porque eu consagro meu trabalho a Deus. Eu tenho que preocupar com o quê? O valor que dá lá, eu chego e agradeço a Deus: Pai, obrigado por esse valor que o Senhor está me dando. Obrigado por isso, Senhor. Então, é saber que Deus nos dá sabedoria, conhecimento, nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por me usar, Pai. Eu me recolho a minha insignificância, eu me diminuo para que o Senhor cresça. Para que o Senhor, Pai, através de hoje, pelas Tuas palavras, por tudo aquilo que o Senhor disse agora, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou na minha mente, que usou a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer, eu te agradeço muito, Pai, por isso. Agradeço porque eu sei que as palavras faladas por mim podem ter tocado muitos irmãos. E que, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, em todo tempo, em todo lugar. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra do Senhor? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, damos graças ao Senhor, Pai, pela vida do pastor Paulo, pela sua família e por tudo que ele, Pai, onde estiver, que o Senhor dê a sabedoria e entendimento, no precioso nome de Jesus, e que onde ele, Pai, colocar a planta dos pés dele, Pai, que pessoas possam ver, Pai, verdadeiramente a tua face através da vida dele. E em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que tuas mãos poderosas sejam sobre a vida dele, sobre os familiares, livrando de todo o mal em nome de Jesus Cristo. Quando ele acordar, quando ele sair para trabalhar, Pai, coloca um anjo, Pai, guerreiro, sobre o carro dele, Pai. Coloca sim, Pai, passageiros ali, Pai. E que o Senhor livre, Pai, de todo o mal. E que ele possa sim também, Senhor, meu Deus, meu Pai, ser um canal de bênção para aqueles que, Pai, pedir a corrida. E que essas pessoas sejam abençoadas. Haverá pessoas de todos os tipos, Pai, entrando. Pessoas com tristeza, alegria, pessoas precisando, talvez orou pela manhã dizendo: Senhor, me dê resposta. Que a tua resposta venha sobre a vida, Pai, do pastor Paulo, e que ele seja um canal, Senhor, no trabalho dele, Pai.
Te damos graças pela vida da irmã Maria e de todos os irmãos do Ministério Sopra Espírito, Pai. Que tuas mãos poderosas, sim, Pai, estejam sobre a vida de cada um deles, Pai, de toda a família, livrando de todo o mal, Pai. Onde há portas que precisam ser abertas, Pai, que o Senhor venha abrir, mas portas que vêm, Pai, ser abertas, Pai, para a honra e glória do Senhor. Oramos, meu Deus, meu Pai, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Pai, e nós consagramos essa noite, Pai, a nossa família. Consagramos, Pai, e determinamos, Pai, que eles, sim, meu Deus, eles possam a cada dia ter um encontro genuíno contigo. Que eles possam, Pai, sempre viver, Pai, para ti. Porque, Senhor, nós sabemos, Pai, que tu és o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Te agradecemos por essa noite, Pai, em comunhão. Uma noite no qual o Senhor preparou para que todos nós recebermos, Pai, do teu trono, Pai, palavras de conhecimento em nossas vidas. Sairemos daqui, Pai, não como entramos, mas bem melhores. Porque nós cremos, recebemos, Pai, da tua palavra. Abençoa, Pai, os moradores do Ovídio Guerra, todos os seus familiares, Pai, e os livres de todo o mal. Abençoa, Senhor, os irmãos presentes, Pai, e os irmãos que vão assistir ou estão assistindo. Que eles possam ser tocados, Pai, pela tua palavra, Pai, pelo teu poder. Eu não sei o que eles estão passando, o que eles estão sentindo e qual é a dificuldade. Mas eu creio que o Deus que está operando aqui nessa noite é o mesmo Deus que irá operar na tua vida, filho e filha. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Glória a Deus. Vamos colocar sobre os seus pés para a bênção final. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Nós já estamos terminando, meus irmãos. Quero deixar alguns recados. Quarta-feira nós temos culto de cura e libertação às 19 horas. Aos domingos o culto começa às 18 horas. Em nome de Jesus, no bairro Ovídio Guerra, na rua Santos Dumont 173. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito. O ministério está aqui como um ministério local. Fez agora, dia 2 passado, 1 ano de existência. Um ano cheio de glória, um ano cheio de testemunhos do que o Senhor tem feito aqui neste lugar. Somos gratos por tudo, Senhor. E sempre louvaremos e exaltaremos o santo nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Faça o sinalzinho de receber com a mão para receber a bênção final. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos possam sair daqui, Pai, e continuarem recebendo da poderosa palavra que é viva e eficaz no coração deles, Pai. Que eles possam, sim, Pai, ter uma boa noite de sono, sono do justo, Pai. E uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Tudo aquilo que meu irmão planejou, tudo aquilo, Pai, que está planejado para a semana dele, Pai, eu já declaro vitória em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que as bênçãos do Senhor, que a proteção e que a glória dele esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.